Um prazer ver todo mundo e hoje falaremos de divina providência. A palavra providência significa você está providenciando algo para o outro, está cuidando, está se preocupando, está nutrindo, está vendo que ele está sendo protegido. Quando a gente fala em divina providência, Deus cuida da gente. Isso significa Deus cuida. Em hebraico, a palavra divina providência se chama Hashgacha. Hashgacha é cuidar. É como você tem um mashgiach na cozinha que vai cuidar se o kasher está sendo implementado. Alguém está olhando se realmente não mistura carne com leite, se não tem erros na fabricação dos alimentos para ele ser 100% kasher, se chama mashgiach. A mesma raiz etimológica em hebraico, hashgacha, significa um cuidado especial. Hashgacha significa a providência divina. E aqui nós temos muitas opiniões. Como que Deus cuida? Deus cuida do mundo. Alguns dizem que Deus não se interessa nenhum. Então vamos tentar um pouco resumir essas opiniões, porque são muitas. Nós temos uma opinião dos hereges, dos descrentes, dos agnósticos, chama isso como você quer, que dizem simplesmente não tem divina providência. Deus não se preocupa. Mesmo se você quer me falar que Deus criou o mundo, mas não tem nenhum interesse no que acontece. Criou o mundo e depois foi descansar. Ele não se preocupa com o mundo, não tem interesse nenhum. Um pouco parecido com o deísmo que tem de Voltaire, assim, diante de outros, Jean-Jacques Rousseau. Um pouco igual. Em outras palavras, tudo é coincidência. Deus pode ter criado o mundo, mas não tem nenhum interesse em preocupar se fulano fez A ou B, se este animal andou, não andou, se voou, não voou, se morreu. Deus não se preocupa com essas coisas. Isto são uma opinião, que dizem não tem providência divina, Deus não se preocupa com pormenores, etc. Depois nós temos uma opinião interessante da filosofia grega de Aristóteles. Aristóteles, ele fala que existe uma divina providência assim, Deus se preocupa com a humanidade, mas não com seres humanos, com seres elevados, com seres superiores, por exemplo, anjos, constelações, astros. Estes já são seres de categoria mais elevada. Sobre estes, Deus realmente olha, se preocupa pormenorosamente. Mas seres humanos, animais, estes têm um instinto, não existe uma divina providência com eles. Com eles é coincidência. O que acontece? É um acidente de natureza, uma coincidência. Deus não entra em detalhes com a humanidade. Seres superiores, sim. Isto é a opinião de Aristóteles. Aliás, citando ele fala o seguinte, uma coisa interessante, a frase de Aristóteles é mais ou menos o seguinte: não tem diferença nenhuma para Deus se o boi faz suas necessidades ou se uma casa de oração desaba em cima de seus participantes que estão orando lá. Não faz diferença nenhuma. E para Deus, se este boi anda aqui e faz o que ele faz, ou se o teto desabou, matou gente, nenhuma diferença. Esta é a opinião de Aristóteles. Deus não se preocupa com a humanidade, com animais, com minerais, com vegetais, apenas com criaturas mais elevadas. Nós temos também a opinião da filosofia. Obviamente que esta opinião de Aristóteles está muito longe do que o judaísmo fala, nós veremos daqui a pouco. Nós temos a opinião da filosofia muçulmana, a filosofia do Islã, que diz que tudo é divino, tudo é predeterminado, não tem livre-arbítrio, tudo min Allah, tudo é de Deus, e Maktub já está escrito, e pronto, não vai mudar absolutamente nada, tudo já está determinado e decretado. Também o judaísmo não acha desta forma. Depois nós temos opiniões de vários filósofos, entre eles alguns judeus também, alguns sábios até, que dizem que Deus se preocupa com a humanidade, sim. E existe uma Hashgacha pratit. Pratit significa em hebraico individualizada. Significa que Deus se preocupa de forma individualizada, existe uma providência pormenorizada para os seres humanos, mas não para animais e vegetais. Para eles é só a espécie que Deus cuida. Isto é uma opinião que diz o seguinte:
O ser humano, sim, o ser humano tem livre-arbítrio, isso é verdade, o judaísmo acredita nisso, o judaísmo acredita que o ser humano, ele mesmo traça seu destino a cada instante. Deus sabe, mas o homem que faz. Mas existe uma divina providência, eles dizem, pormenorizada, השגחה פרטית, individualizada, para seres humanos. Tudo o que acontece com o ser humano, Deus cuida. Se ele vai morrer, se vai quebrar, se ele vai cair, se o dente dele cai, se ele cresce, se ele não cresce. Tudo isto Deus preocupa cada indivíduo separadamente. Porém, por exemplo, quantos animais vão nascer ou morrer, Deus resolve bater tantos animais por ano e pronto, se é este, se é aquele, se é a natureza, isso já é tudo em coincidência. Em outras palavras, a providência com o mundo animal e vegetal e mineral, ela não é individualizada, mas ela é genérica ou generalizada. Deus resolve que vai ter bois na África tantos, pronto. Qual vai morrer, qual não vai morrer, se vai levantar, se vai dar a luz, não como, que dia. Isso Deus nos preocupa. Esta é uma opinião. Hoje nós vamos analisar qual é a opinião judaica, principalmente baseados nos ensinamentos cabalísticos, racídicos, do grande mestre Arizal e do Baal Shem Tov e outros. Então é importante para entender isto, eles dizem que a providência divina, não só com o ser humano, mas também com o mineral, pedras, também com vegetal, qualquer planta ou qualquer animal, é pormenorizada, é literalmente individual. Deus cuida literalmente desta planta que ela vai crescer e da outra que ela vai murchar. Deus cuida pessoalmente disto, individualmente. Como que Deus pode cuidar de tanta coisa? Isto, a resposta é muito simples, o conhecimento divino é diferente do nosso, não é limitado, é ilimitado. Deus é omnisciente, é omnipotente, etc, etc. E logo nós veremos para poder entender isso um pouco melhor ainda. Então, o que acontece? A divina providência, de acordo com a filosofia judaica, é que realmente ela é individualizada para todos os tipos de seres que existem. E para explicar isso, nós vamos começar a falar um pouco da criação, que é muito importante entender como que Deus criou o mundo. Se um marceneiro resolve fazer uma cadeira, ele vai comprar madeira, comprou na verdade um tronco, fez o que tem que fazer e finalmente ele fez uma cadeira, uma mesa e uma cadeira. Nós sabemos que o marceneiro, uma vez que fez a cadeira já existe, ele pode viajar para um outro país, a cadeira continua. A cadeira virou, na verdade, algo independente, autônomo, não depende mais das mãos do marceneiro. Enquanto que a cadeira não estava feita, precisa do artesão para poder fazer, cortar e juntar e assim diante, colar. Uma vez que a cadeira está feita, o artesão pode ir no mercado, no restaurante comer, ele volta, a cadeira está lá. A cadeira não precisa mais das mãos do artesão. E a mesma coisa com Ourives. Se Ourives fez uma joia bonita, ele não precisa mais ficar do lado da joia todo o tempo. Fez a joia, viaja, vende ela para alguém em Los Angeles, acabou a joia, viajou 2.000 quilômetros, longe dele e continua viva e bonita e brilhando. Muito bem. Agora vamos um passo para frente. Se alguém pegou uma pedra, um ser humano pegou uma pedra e jogou ela, e a pedra que ele jogou andou 20 metros nas alturas, voou, depois, num certo tempo, a força que ele jogou, ela diminui, e de repente ela cai no chão. E a pergunta é, por que esta pedra cai? Por que no marceneiro o homem pode se afastar da cadeira e ela continua a cadeira? Por que no Ourives ele se afasta da joia e ela continua a joia? E aqui se jogou uma pedra, se você não continua tendo a força que o homem jogou ela, num certo momento murcha, ela evapora, esta força não existe mais, a pedra cai. O que aconteceu? Por que a pedra não continua voando todo o tempo, mesmo que eu não estou ao lado dela? Por que ela não continua voando? A resposta é muito simples. É muito simples.
O marceneiro, ele apenas transformou a matéria. O que significa? A matéria já existia, que é, na verdade, a madeira. Ou na joia já existia, na verdade, aquela pedra preciosa. Ele somente, na verdade, cortou de forma diferente, deu uma forma diferente. Esta madeira agora não é mais bruta, ela tem uma forma de uma cadeira. O que ele fez? Ele transformou a matéria, a mesma matéria, não fez nada de novo, apenas deu uma forma, uma aparência diferente. Isto se chama em hebraico yesh le yesh. Ele fez de algo igual. Só a matéria, na verdade, é igual, mudou a forma. Todos nós sabemos que uma pedra, por natureza, ela não voa. A natureza de uma pedra, ao contrário, vai cair pelo peso dela. Tem a força da gravidade, a gente sabe isso. Pedra não voa. O que eu estou fazendo? Estou querendo criar algo novo. Estou querendo fazer que a pedra voa. A pedra não voa normalmente. Então ela vai voar enquanto que tem, na verdade, um impulso, enquanto que tem uma força que faz ela voar. Se minha força é capaz de fazer isso, 20 metros, 20 metros, 200 metros, 200 metros. Se colocou um motor no avião, vai ficar 2.000 quilômetros. Mas precisa de algo constante ao tempo todo, ou um motor, ou um impulso, ou alguma força que eu criei, que eu joguei, para poder voar. Por quê? Porque eu estou fazendo algo antinatural. Estou mudando a natureza da pedra. Pedra não voa, só estou querendo que ela voa, precisa algo ao lado dela. Ela não é autônoma. Estou fazendo algo novidade, hadash, algo novo. Isto explica também, quando Deus quis que o Mar Vermelho, em vez de fluir como todos os líquidos, como todas as águas de todos os mares, Deus quis que de repente a água se levanta como uma muralha. Romá, Miminam, o Mismolam, como a Torá diz que houve uma muralha à direita e à esquerda, água ficar de pé não é normal. Água não é um sólido, água é um líquido. Água é viscoso, água é algo que flui. Se quer que ela fique de pé, precisava um vento todo o tempo ao lado dela. Por isso está escrito lá que Deus olir ruach kadim azak kol halayla. Deus trouxe um vento que veio do leste a noite inteira, que foi, na verdade, empurrando a água para ela ficar de pé. Porque não é a natureza da água ficar de pé. Agora nós vamos entender o que acontece na criação do mundo. O mundo antes da criação era o nada absoluto. Havia apenas divindade. Não havia materialidade nenhuma. Tudo era divindade somente. De repente, Deus quer criar matéria física, não apenas energia, matéria. Muito bem. Mas isto é o contrário à natureza do que tem. Então, Deus, quando ele cria a matéria, ele resolve que ele vai criar as águas, ou vai criar o firmamento, o céu, por exemplo. Deus criou o céu. No segundo dia, Deus separou as águas, embaixo criou as águas, que são os oceanos, em cima fez o céu, que é o firmamento, que são as nuvens, ou as águas superiores. Naquele momento que Deus criou o céu, Deus falou hierarquia. Deus deu uma energia divina, uma força vital para poder se transformar a energia divina em algo material que é a atmosfera, a estratosfera, que é o céu, que é o firmamento. Em hebraico, Shamayim. Diz, na verdade, o rei David nos Salmos, Leolam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamayim. As palavras de Deus, que ele criou o céu e o firmamento, estão constantemente, a cada instante, dando vida para o céu. Não é que Deus criou o céu e o céu ficou lá, como o marceneiro faz a cadeira e depois vai no mercado tomar um vinho e volta. Não! Quando Deus criou, na verdade, o céu, a cada instante ele está vitalizando o céu para ser céu, dizendo para ele, haja o firmamento, colocando vitalidade divina dentro do céu. E isto é válido para o céu, é válido para a terra, é válido para as aves, é válido para todas as criaturas. Todas as criaturas têm uma faísca divina. O ser humano tem uma faísca divina que se chama alma.
O animal tem uma frase que a divina chama o espírito, talvez, animal. A faísca divina que tem dentro da grama ou da erva. E até dentro da pedra dos inanimados, a gente sabe hoje que tem cristais que se mexem, pode vê-los no microscópio eletrônico. Como os elétrons estão se mexendo. Tem vida, tem faísca divina. De acordo com a Kabbalah Hassidut, a cada instante Deus está criando o mundo. Não é que ele foi uma vez e descansou. Deus criou o mundo, depois não se interessa mais, o mundo continua já, na verdade, por inércia. Não funciona. Inércia existe quando você apenas mudou a forma, mas não quando você fez algo novo. Como nós falamos, a diferença entre a cadeira e a pedra que voa. Pedra não voa. Pedra voa enquanto que tem uma força que faz ela voar. Mundo não existe. Para o mundo existir, cadeira não existe. Para a cadeira existir, porque Deus a cada instante está criando a cadeira. O que significa a madeira da cadeira? O marceneiro fez a forma, mas para ela poder continuar a ser cadeira com esta matéria que é, na verdade, a madeira, a cada instante Deus está dando força, vitalidade lá dentro. E é um pássaro, a cada instante Deus está recriando o pássaro. Então é muito importante entender aqui o conceito, em outras palavras, já que o mundo está sendo criado a cada instante, não é algo que aconteceu uma vez e continua por inércia, é algo novo. Tudo que é novo tem que ser constantemente criado. Como o vento que sustenta, na verdade, a parede do Mar Vermelho. A cada instante, este vento está lá. Quando de manhã Deus quis fechar as águas, o vento foi embora, a água voltou a fluir. Isto sim. No momento que para a força na pedra, ela volta a cair no chão. Isto que está acontecendo. Em outras palavras, e aqui vem a grande novidade que o Baal Shem Tov nos diz, baseado no Arizal, baseado nas nossas rezas. Todo dia nós falamos na nossa oração. Hamechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Que Deus renova o Gênesis da criação a cada dia, a cada instante. Bechol yom tamid. A cada instante, Deus está recriando o mundo. A criação do mundo não é algo que aconteceu uma vez e depois Deus descansou. É algo que está acontecendo constantemente, a cada instante. Em outras palavras, vamos bem ser práticos para entender o que estou falando. Se Deus quer que uma mesa desapareça, o que tem que fazer? Se você perguntar a um leigo que nunca estudou essas coisas, ele vai falar, bom, deve ser que Deus manda um fogo do céu e o fogo vai consumir a mesa, ela desaparece, ela queima. Não precisa ir tão longe. Se Deus quer que a mesa não exista, ele tira o sopro vital dela, a vitalidade, a faísca divina dela. A mesa só existe porque a cada instante o Criador está dando para ela vitalidade para ser mesa, faísca divina, dizendo para ela seja mesa. Deus tira esta faísca divina, a mesa se volatiliza, ela desaparece como se nunca existisse, como se nunca estava aqui. Agora que a gente entendeu este processo, a gente pode entender mais uma coisa. Se Deus cria o mundo a cada instante, o que significa? Em outras palavras, Deus está cuidando de cada ser. E isto é válido para todos os seres. Então a divina providência, ela é individualizada, é ashgacha pratit, não klalit generalizada. É ashgacha pratit, na verdade, individualizada, para cada ser, não só seres humanos, também animais, também vegetais, também minerais, tudo que existe está sendo criado a cada instante. Cada instante, bechol rega verega, cada instante, como consta nos nossos livros. Em outras palavras, Deus está criando, Deus criou agora, na verdade, esse relógio. Deus criou esse relógio agora, nesse momento. Se Deus quer esse relógio desaparecer, só tirar a faísca divina. Então, é óbvio que tem divina providência individualizada. Porque se Deus criou todos os seres, Deus criou minha roupa, Deus criou a cadeira, a mesa, é óbvio que tem um sentido. Tudo é por divina providência, nada está por acaso. Muito importante a gente entender o que nós estamos falando aqui. Nada neste mundo está por acaso. Não existe o acidente da natureza. Para nós judeus, tudo é dirigido por Deus. Tudo tem um motivo divino. Tudo que acontece, Deus sabe.
E não só que sabe, tudo é orquestrado por ele. Tem um motivo. Posso entender, esse motivo posso não entender. Posso entender agora, como posso entender daqui 20 anos, daqui 30 anos, ou somente no mundo vindouro. Um dia, quando Deus me revelar, na verdade, seus mistérios, seus segredos. Mas, já que Deus cria o mundo a cada instante, se ele criou esta lâmpada, é porque ela tem um motivo, está aqui. Se Deus criou, na verdade, este livro, é porque tem um motivo, está aqui. Nada por acaso. O Midrash nos conta que tinha um grande sábio que ficava passeando de vez em quando, e ele estava do lado do rio, que este rio estava na beira da cidade. De repente ele viu uma cena interessante. Ele viu como um escorpião sobe em cima de um sapo. O sapo carrega o escorpião ao outro lado da margem do rio, perto da cidade. Ele vê, o sábio estava lá passeando, voltou. 2 horas depois, ele vê como o escorpião volta, sobe no sapo e volta para outra margem. Quando ele entrou na cidade, ele soube que alguém foi picado por um escorpião. Quer dizer, nada por acaso. Deus tem seus emissários. O escorpião não sabe nadar. Deus manda para ele um navio especial. Vai levá-lo para a margem. Ele tem alguma missão naquela cidade. Vai e volta, e ainda o navio espera ele, e ele volta para o outro lado. Nada está por acaso, porque tudo está sendo criado agora. É uma providência individualizada. Ashgaha pratit. Prat em hebraico significa pormenorizada. Existe Ashgaha klalit. Aqueles filósofos que pensam que, na verdade, só sobre os seres humanos Deus se preocupa. Mas sobre os animais, o resto de Deus é tudo, na verdade, generalizado. Não é. Não é. Um belo dia, o Baal Shem Tov estava passeando com seus alunos e contando para eles realmente este conceito, como tudo é por divina providência. E Deus recria o mundo a cada instante. Nada acontece por acaso. Não tem, na verdade, acaso. Não tem alguma coisa coincidência. Os alunos acharam um pouco forte. E o Baal Shem Tov, de repente, estava embaixo de uma árvore. E a árvore, uma folha caiu da árvore. E a folha voou. O vento levou e levou alguns metros para frente. Disse o Baal Shem Tov para eles: estão vendo? Se o vento levou ela aqui à direita e não leva para o outro lado, para a esquerda, tem um motivo. Os alunos acharam isto bem puxado. Só o Baal Shem Tov que viu que eles estão um pouco, na verdade, duvidosos. O Baal Shem Tov foi para frente 2 metros e mostrou para eles que a folha tinha caído em cima de um pequeno insecto que não suporta o calor. Pequeno insecto. E fez uma proteção em cima desse insecto como se fosse, na verdade, um guarda-sol para ele não pegar calor. A folha voou para poder ajudar aquele verme lá que precisava, na verdade, ser um pouco protegido do calor forte daquele dia. Nada por acaso. Mesmo no mundo animal, mesmo no mundo vegetal. O Talmud nos diz, a grande prova do Baal Shem Tov, a grande prova para este que todo mundo está falando, uma prova talmúdica. No Talmud nós temos uma enumeração, nós temos dos várias aves. Tem aves kasher, tem aves não kasher. Uma das aves que não é kasher se chama o shalach. Shalach é uma ave que se chama martin pescador. Em francês, le martin pêcheur. Esta ave, o que acontece? Ela voa, se aproxima da água. Quando um peixe levanta a cabeça, de vez em quando, esta ave, o martim pescador, pega o peixe, engole ele e come e se nutre com este peixe. Então o Talmud nos diz, Mishpatecha tehom rabah, que a justiça de Deus chega até no abismo, até na água. Olha bem, Deus achou que aquele peixe chegou a hora dele finalmente para devolver sua vida, manda um martim pescador, uma ave que vem, que pesca ele, e pronto, ele pegou e comeu ele. Então, mesmo no mundo das aves, mesmo no mundo dos peixes, tem divina providência pormenorizada. Isso se chama Ashgaha pratit. Então, nós vimos aqui, interessante, após que a gente entendeu bem o processo da criação,
que não é um processo que aconteceu uma vez, mas é algo contínuo, constante, a cada instante. Se Deus criou isto agora, é óbvio que tem uma lição. É óbvio que tem um motivo, não é por acaso. Por isso que os nossos sábios nos dizem que Deus alimenta Hakadosh Baruch Hu San umefarnes mikarner emim ad betsekinim. Desde, na verdade, dos bezerros até, na verdade, os piolhos. Deus cuida de tudo, sem exceção. O Talmud vai mais na frente e diz que não tem uma erva da grama que não tem seu anjo, como se fosse sua força divina, que bate nela e fala cresce. Quer dizer, tudo, na verdade, é por orquestração divina individual. Se esta erva cresce e a outra não cresce, tem um motivo. Eu não sei o motivo, mas alguém outro pode saber. Tudo tem um motivo divino. Nada por acaso. Se a gente entender este conceito, podemos ir na frente e entender mais um conceito. Até agora, a gente sempre falou que Deus é um. Todos nós sabemos do conceito que o judaísmo existe um Deus apenas. Hashem Echad. E nós falamos isso no Shema Israel todo dia, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, que o eterno é nosso Deus, ele é um, Hashem Echad. E a mitzvah é uma das 603 mitzvot, é acreditar na unicidade de Deus, que ele é único. Ardut Hashem se chama isso no hebraico. Ele é um, não tem outro. O que a gente entendeu? Não tem outro. Não tem outra divindade. Deus é o único Deus. Todo o resto não tem outras divindades. Aqueles que veneram o sol, a lua, os astros, as árvores, não são Deus. Tem só um. En od milvado. Não tem outro, só Deus. De acordo com o que nós falamos, nós vamos mais na frente. Não só que não tem outros deuses. Não tem outra existência. Não existe nenhuma outra criatura. Porque tudo é uma extensão de Deus. Tudo é, na verdade, divina energia. Acabamos de falar. Por que existe, na verdade, um relógio? Porque ele tem divina energia lá dentro que está permitindo a força vital para ele ser relógio. Senão, não poderia existir. Então, tudo é o Koach Eloquim. Tudo é a divina energia que está lá dentro. Aos nossos olhos, aparece o relógio. Aos nossos olhos, aparece, na verdade, a mesa. Porque Deus quis. O ser humano tem uma visão limitada e ele enxerga a matéria. Só quando eu estou olhando para a mesa, eu não estou vendo a faísca divina da mesa. Mas eu sei, pelo estudo, que ela existe. Hoje, até a ciência pode nos falar que energia é massa, na verdade, é assim diante. Mas a gente não está vendo. Estamos vendo cadeira, mesa, relógio, lâmpada e assim diante. Por quê? Porque Deus quer que o ser humano vive no mundo físico e enxerga primeiro a matéria. Grandes sábios já enxergam, na verdade, também a faísca divina. Grandes justos, principalmente. Porém, aos nossos olhos, aparece a matéria. Mas, na verdade, o que é a matéria? É a extensão, na verdade, da divindade. É apenas, na verdade, energia divina. Em outras palavras, não tem outra existência que Deus. O mundo inteiro, material, mineral, vegetal, animal, é tudo divindade. É tudo força divina. Então, o mundo, quando a gente fala não há outra existência em onde não está nada, não existe outra existência fora de Deus. Todo o mundo inteiro é energia divina. É apenas Deus. Tudo uma extensão dele. Isso é extraordinário. Só quando o profeta nos diz, em nome de Deus, que eu, Deus, não mudei com a criação do mundo. Normalmente um pintor, antes de pintar uma pintura, depois de pintar, não é o mesmo. Agora é um pintor que tem uma pintura. Agora é um marceneiro que tem uma cadeira. Antes ele não produziu, agora ele tem várias cadeiras. Deus não mudou nada. Porque antes era divindade e depois é divindade. Tudo isso, mesmo a matéria que nós estamos enxergando, é apenas faísca divina de Deus. Tudo é divindade. E agora podemos também responder, aliás, a pergunta que a gente perguntou, mas como pode Deus saber tudo o que acontece ao mesmo tempo? É impossível na nossa cabeça, mesmo o melhor computador do mundo, como pode saber o que uma criança na Austrália está pensando? E que na verdade, um ser humano que está no Congo está precisando? E qual é a cura que vai precisar aquele que está, na verdade, na Inglaterra? E qual é a matéria que Deus se preocupa de criar um peixe, na verdade, no Mediterrâneo? E se preocupa com o astro que está, na verdade, nas alturas? Com milhões e milhões de criaturas, bilhões e trilhões, como é zilhões, como é possível? Resposta é tudo divindade.
é tudo uma extensão dele. Como um ser humano, ao mesmo tempo eu posso sentir o que acontece com meus dedos e me doer, na verdade, o dedão do pé, e sentir que, na verdade, eu estou suando aqui, e saber que, na verdade, o óculo me incomoda, ao mesmo tempo, porque tudo parte do meu corpo. Tudo que acontece comigo, eu posso sentir ao mesmo tempo, simultaneamente. Deus sente tudo o que acontece, porque tudo é Ele. Todo o mundo inteiro, todo o universo, tudo o que Ele criou, é a extensão da divindade dele, é a energia divina. Ela está involucrada um pouco na matéria. Se nós enxergamos só a matéria, porque Deus se esconde. Deus é um Deus que se oculta muitas vezes. Mas, na verdade, é tudo divindade. Tudo divindade. Extraordinário. Só ele conhece. Conhecendo a si mesmo, ele conhece a tudo. Conhecendo a si mesmo, ele conhece tudo o que acontece no mundo. Mas agora, nós vamos um passo na frente. A partir do momento que a gente fala que, na verdade, Deus cria e dá existência para todos os seres continuamente e constantemente a cada momento, a partir de agora a gente entende que não tem diferença nenhuma entre a divina providência que tem sobre o ser humano ou sobre uma pedra. Não faz diferença nenhuma. Tudo igual. Tudo igual. Ser humano ou pedra, tudo igual. Aqueles filósofos que estavam querendo dizer o seguinte, que Deus tem divina providência para o ser humano. O ser humano, se dá para entender, realmente o ser humano é mais próximo de Deus. O que eles querem dizer? Eles estão enxergando Deus como, na verdade, algo excepcionalmente inteligente, uma inteligência suprema. Então, uma inteligência suprema não se preocupa com pormenores, é óbvio. É como você dizer, na verdade, com a mente você não pode enfiar um prego dentro da madeira, tá certo? Você pode enfiar um prego na madeira só com um martelo, com a mente não. Então Deus, que é a inteligência suprema, como vai se preocupar com animais e com vermes e com ervas e com trigo? Impossível. Seres humanos mais elevados, mais evoluídos, que estão, na verdade, mais espiritualizados, sobre eles pode ter divina providência. Assim dizem os filósofos. Mas está totalmente errado. Por que está totalmente errado? Porque para Deus não faz diferença nenhuma se é um ser humano ou se é uma pedra. São criaturas, são finitos. Deus é infinito. Para o infinito não faz diferença entre 1 milhão e 1. Se eu pergunto para vocês o que está mais próximo, na verdade, do infinito, 1 milhão ou 1? Nenhuma diferença. Infinito é infinito. Mais perto do milhão é 1000. 1000 é mais perto do milhão, porque 1 milhão é um número. Então 1000 é próximo mais do milhão que o número 1. Mas para o infinito, 1 a 1 milhão, 1 zilhão, nenhuma diferença. Para Deus que é infinito, para Deus que é o Criador, que diferença faz a mente do ser humano ou uma pedra? A mente de Einstein ou a mente de uma criança que nasceu? Não há diferença nenhuma. Ambos são criaturas, ambos são finitos. Então, isso é a grande diferença entre nós, os filósofos, na verdade, estão pensando que a gente se aproxima de Deus só com a mente. Por isso, eles dizem que não precisa de atos físicos, não precisa de mitzvot, só pensamento, só meditação. A meditação do homem não chega lá. A única forma de você chegar ao Criador, ao infinito, sabe como que é? É quando Ele te fala o que Ele quer. Quando Deus nos fala que as tiras do tefilim que eu coloco o filactério na mão, isto é uma forma de chegar a Ele. Quando Deus me diz que a vela de Shabbat é a forma de chegar a Ele, então, já que é a vontade dEle, isto vale mais que uma meditação de 5 horas. Porque eu estou fazendo a vontade dEle. Estou usando veículos que Ele está me dando para chegar ao infinito. Em outras palavras, é interessante esta conversa. Nós estamos chegando aqui a conclusões interessantes. A divina providência individualizada, Ashgacha Pratit, não tem diferença nenhuma entre ser humano e uma pedra, entre uma grama e a mente de Einstein. Tudo está na mão de Deus, absolutamente. E como diz o Baal Shem Tov, se você pegar com uma mão areia e depois pegar esta areia e jogar ela num buraco, cada grão da areia que está jogando nesse buraco está chegando à finalidade dele, como foi quando Deus criou o mundo nos 6 dias da criação. A vontade de Deus era que cada grão da areia, individualmente, chegasse a este buraco. Isto é a vontade de Deus. Em outras palavras, cada grão da areia tem uma divina providência. Isto,
automaticamente exclui qualquer tipo de coincidência. Não existe coincidência no mundo, não existe incidente da natureza, tudo é criado agora por Deus com um motivo. Pode parecer natureza, mas isso porque Deus se esconda. Mas para nós, isto na verdade é a vontade de Deus. Por isto, para nós a diferença entre a natureza e o milagre é apenas a frequência, como diz o Chacham Tzvi. A natureza é só a frequência, algo que acontece frequentemente, acordar de manhã, o sol se levantar no leste e deitar na verdade ao oeste, a gente chama isso de natureza. Mas é um milagre, é uma mão de Deus, é divina providência, exatamente a mesma coisa. E isto é o motivo pelo qual a gente fala todo dia na nossa reza diária, Mizmor LeTodah. A gente fala aquele Salmo 100, número 100, no qual agradecemos a Deus como se fosse uma oferenda de agradecimento por um milagre. Porque ninguém de nós sabe quantos milagres acontecem. Tem tantos milagres que acontecem ao nosso redor, que a gente pensa que a natureza são milagres, são divina providência. Deus nos protege, muita gente não sabe. Em Balanes Makir Benissó, o homem com quem aconteceu o milagre não está nem consciente. Porque ele está pensando que é natureza. Daqui nós podemos ir para frente para mais um conceito. Uma vez que a gente já explicou, que a criação, na verdade, não é algo que Deus pôs descansar depois, mas é contínuo, é constante. A cada instante Deus criou o mundo. Se Deus criou o mundo a cada instante, então tudo que acontece não é um acidente de natureza, mas é uma vontade de Deus. Isto foi criado agora, então é divina providência. Se encontra lá, tem um motivo. Se acontece desta forma, tem um motivo divino. Desconheço o motivo, mas tem um motivo. Nada por acaso. Chega o Baal Shem Tov e nos ensina mais uma coisa. Tudo que o homem vê, enxerga ou escuta, ele pode tirar uma lição como servir Deus. Nada por acaso. Já que tudo por divina providência. E se eu me encontrei em tal situação, e me mostraram tal e tal cena, alguma coisa posso aprender disso. Por isso, de vez em quando, temos que meditar. Por que Deus me mostrou essa cena? Será que aquele erro que o outro fez não faço o mesmo erro também? Será que não é um espelho? Ou estou vendo esta cena, será que não tem uma lição para mim? Tudo na vida que a gente vê e enxerga não é por acaso, é para nos ensinar algo. Claro, tem que enxergar coisas boas. E os nossos sábios nos dizem que o comerciante vê mais divina providência que o estudoso. Porque o judeu estudoso, ou qualquer ser humano estudoso que está em casa, que estuda, os professores, na verdade, os preceptores, os filósofos, etc., não mexe tanto com o mundo. Os comerciantes, os mercadores que andam pelo mundo, estão vendo a divina providência a cada instante. Puxa, aquela mercadoria que eu pensei que nunca vai dar certo, ela deu certo. Aquele cliente que eu tinha certeza vai dar certo, nada deu certo. Você vê cada instante como Deus dirige as operações, principalmente neste momento de pandemia, que a gente vê que nós não decidimos absolutamente nada, que tem que decidir tudo é Deus. Então isso é fantástico. Também os nossos livros nos dizem que tem mais divina providência individualizada na Terra Santa. Por que esta terra se chama Santa? Porque Deus olha para ela com um cuidado maior. E realmente a gente vê que a proteção divina é maior e as nações chamam ela de Holy Land, a terra prometida, a terra sagrada. Do outro lado, uma vez que a gente já aprendeu tudo isto, e a gente entende que tudo que a gente enxerga e vê tem um motivo, é óbvio que se a gente passa por dificuldades, também tem um motivo. Isso se chama os testes da vida, como já comentamos em outros momentos. Deus nos manda testes. Estes testes não são inimigos, não são obstáculos. Eles estão aqui para nos reforçar, para nos elevar. Quando você passar o teste, é outra pessoa totalmente. Então Deus nos manda de vez em quando dificuldades para a gente superar essas dificuldades, revelar dons e poderes da alma que a gente desconhecia e de repente a gente se torna outra pessoa mais elevada. Por isso que a palavra teste em hebraico é Nes. Nes significa uma bandeira elevada. Nisayon. Então que Deus nos ajuda, Deus nos manda esses testes não por acaso, não acidente da natureza. Alguma coisa para nos ensinar, para nos elevar, para nos reforçar na nossa fé. E a mesma coisa, muitas vezes, dificuldade que dói. A pessoa pode passar por problemas, mágoas, tristezas, aflições na vida.
muitas vezes são aflições e nos dói mesmo. Mas a verdade é que nos dói na nossa visão. Se você tem uma visão mais ampla, você vai começar a ver que aqui também tem um motivo. O exemplo para entender isto é um filho de um pai. Este filho aprontou, pequenininho, 5 ou 6 anos, andou na lama, andou, na verdade, em lugares sujos de cimento, de lama, de cal, e tudo isso. E se sujou totalmente, entrou e a roupa e pegou e colou no corpo lama e cal, e tudo, e está tudo assado. Chega em casa, o que o pai tem que fazer? O que a mãe vai ter que fazer com esse menino? Tudo sujo. Está colando os cimentos, pode imaginar, quase concreto. Tem que colocá-lo numa banheira da água quente. A água é quente e dói para o menino. E tem que esfregar, e pegar, na verdade, algo, esfregar, e dói. O menino está chorando, mas é um bem feito. Se não tira isto, vai ficar assim. Tem que tirar essas camadas de lama e de cal. Isso faz com água quente e esfregando com, na verdade, algo duro. Dói para o menino, mas daqui a pouco ele vai voltar a ser quem ele é. Estou limpando ele. Estou purificando ele, estou melhorando ele. E isto acontece muitas vezes conosco. Na nossa visão pequena, são coisas que doem, são mágoas. Na visão ampla do Criador, ele está, na verdade, nos elevando, nos limpando, nos ajudando a poder se elevar, a melhorar. Então, nada por acaso acontece. Isto é muito importante. A gente é bom se lembrar disto. Uma vez, vou lhe contar mais uma história, o tempo não é para a história, mas para chegar às conclusões desta aula. Um belo dia, o Baal Shem Tov passou numa cidade, e lá havia um velhinho que muitos anos estava querendo um filho e não tinha filho. Pediu muito, o Baal Shem Tov abençoou ele e teve um filho na velhice. Passaram anos, o menino já tinha 10, 12 anos, o velho já estava velho, pediu para o Baal Shem Tov cuidar deste menino. E realmente o pai faleceu, o Baal Shem Tov cuidou deste menino. E um belo dia, numa viagem, o Baal Shem Tov passou numa hospedaria. Passou numa hospedaria, estava cheio de pessoas, comerciantes da hospedaria, estavam bebendo alguma coisa, uma água. E um dos moços lá, nós queremos se alegrar. Você não tem alguém que pode cantar para nós? O Baal Shem Tov pegou o moço jovem, tinha 10, 11 anos, falou para ele, você sabe cantar? Canta para eles. Canta para eles. O menino tinha uma bela voz, cantou. Os meninos, o pessoal começou a tomar uma vodka, se alegrou, dançaram, cantaram, ficaram felizes. Passou 30 anos. O menino cresceu, se tornou um comerciante bom, fez muitos negócios bons, e tudo graças a Deus 100%. E um belo dia ele estava andando com a mercadoria para uma outra cidade, quando foi assaltado no caminho. Um bando de ladrões assaltou, pegou toda a mercadoria, eles já queriam se livrar dele, quase que iam eliminar ele totalmente. Quando de repente um dos velhinhos da turma, dos ladrões que estavam assaltando ele, o velhinho olhou para ele e falou, você não me reconhece? Ele falou, mas eu estou lhe reconhecendo. Você cantou para nós uma vez num bar, se lembra? Você cantou lá no estabelecimento? O velhinho disse, esta alegria que você nos trouxe aquela noite vai te poupar a vida. Olha o olhar longínquo do Baal Shem Tov. Já entendeu que vai precisar de alguém que vai se lembrar desta música para salvar a vida deste menino. E assim diante, na vida, nada por acaso. Tudo tem seu momento, tudo tem sua razão. Me contou um amigo meu uma coisa interessante. Que uma vez em Montreal, na cidade de Montreal, que é do Canadá, faleceu um grande rabino da Yeshiva. A Yeshiva significa da escola talmúdica, da academia. Então, todos os alunos foram acompanhá-lo para o enterro. Todo mundo acompanhou ele. Foram, talvez, 500 carros. 500 carros, uma pessoa conhecida. Chegaram ao cemitério, e o cemitério judaico está ao lado de um cemitério católico. E, de repente, quando chegaram lá, tinha um enterro católico. Justo então, tinha que esperar, tinha uma fila de carros para o outro enterro que chegou um pouco antes. E todos esperaram lá durante 1 hora, com respeito, obviamente. E depois fizeram o enterro desse grande sábio. O que se averiguou? Quando esta yeshiva começou, depois da Segunda Guerra Mundial, chegaram alguns refugiados da Rússia, da Polônia, para Montreal, que queriam fazer uma yeshiva. Não sabiam como, tinha que ter papelada oficial,
o programa do governo, receber a permissão do MEC dada ao Ministério da Educação. Só eles pediram para um diretor de escola não judaico para ajudá-los. Ele auxiliou realmente e fez para eles a papelada. No começo registrou eles na escola deles, depois fez a papelada independente. E durante anos e anos, esse diretor conseguiu para eles todos os documentos, até que a Yeshiva andou sozinha, e obviamente de forma autônoma e independente. O que se averigou? Este homem que estava enterrando no cemitério católico era este diretor de escola que ajudou esta Yeshiva. Toda a Yeshiva, com todos os alunos, estavam no enterro dele, para dar para ele a honra que ele merece. Olha como Deus faz a coisa. Ele faleceu meia hora, foi enterrado meia hora antes de um grande sábio. Toda a academia inteira estava no enterro dele, porque ele merece, porque ele que ajudou, ele que auxiliou para poder chegar onde chegaram. Nada por acaso. Onde que a gente vai, me Hashem mitzadei gaver, de Deus que dirige os passos do ser humano. Nós não andamos onde que a gente quer andar. Deus dirige os nossos passos. Tudo tem um motivo, nada por acaso. Então, concluindo esta aula sobre divina providência, que a gente agora entendeu bem o conceito, que de acordo com o judaísmo, a divina providência é pormenorizada, individual, ashgacha pratit, tanto para a espécie humana como a espécie animal, e mineral e vegetal, e tudo que acontece nesse mundo, desde constelações até piolhos. A conclusão que nós temos é o seguinte: nada é por acaso, a primeira vez. Não tem coincidência, tudo é a mão de Deus, não tem dúvida. E se tudo é dele, e ele é a bondade suprema, obviamente que tudo é bom. Pode ser que eu não estou enxergando agora. Muitas vezes é um bem oculto, a gente não está vendo. A verdade é uma bala doce, mas por cima tem algumas coisas que doem, que são amargas. Mas se vem de Deus, ele quer o nosso bem, não há dúvida. A terceira coisa, se tudo é divina providência, não tem eu, não tem ego, não tem nada. Tudo é divina providência. Então, quanto menos ego, quanto menos eu, e sabendo que o verdadeiro eu sou minha alma, é a divina providência. A minha alma, se a pessoa entende a supremacia da alma sobre o corpo, da forma sobre a matéria, entendeu todo o serviço a Deus. Ele literalmente não apenas alimentar o corpo, mas alimentar a alma também. Isso que é importante na vida. Se nós entendemos isso, entendemos tudo. Então, entender o processo da criação é muito importante. É por isso que a gente estuda. Este é o quarto ponto na conclusão. Através do estudo, entendemos melhor como a criação funciona, que é um ato contínuo e constante. A divina providência sobre cada ato que fazemos. Tudo que Deus manda é bom, com certeza. Pode ser que eu não estou enxergando ainda. E o principal da nossa missão é a alma, não o corpo. Muito obrigado a vossa paciência. E a gente se reencontra na quinta-feira, se Deus quiser.